Graça, paz, saúde e prosperidade para a sua vida. Amém, povo de Deus? Louvado seja o Senhor. Vamos estar meditando a palavra de Deus? Eu creio que o Espírito Santo hoje me inspirou para poder falar para você que é filho, principalmente você que é jovem. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, fala sobre os dois caminhos. Os dois caminhos. O caminho largo, é o caminho que o mundo oferece, um caminho espaçoso, um caminho onde não tem repreensão, não tem exortação, é uma porteira aberta, é um caminho onde você pode fazer o que você acha que bem pode fazer. É um caminho daqueles que não quer viver sobre a repreensão, sobre a exortação ou sobre a cobertura. É aquele que decreta sua própria independência e acha que não precisa dos seus pais, não precisa do seu próximo, e não precisa de conselho, não precisa porque ele se acha muito amadurecido e dono do seu próprio nariz e sabe o que está bem fazendo. Mas o conselho que Deus dá aqui na pessoa de Jesus, que Mateus escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, esforçai-vos, em outra versão está dizendo, entrai-vos pela porta estreita, ou esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos que procurou esse caminho e talvez não teve nem volta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos leva à vida, e a poucos a quem encontrem. Tudo nesta vida requer um sacrifício, ou talvez uma renúncia. A nossa própria vida, ela está em jogo. Há duas pessoas interessadas na nossa alma. Uma delas chama-se Jesus e outra, Lúcifer. Há dois senhores. E a Bíblia fala que não podeis servir a dois senhores. O Senhor das trevas, que é Satanás, e o Senhor da luz, que é Jesus. Há um que é o Senhor da vida, que conduz a vida eterna. Que Jesus, em João 10:10, ele veio para dar vida e vida em abundância. E outro é o que conduz à morte, é o espírito das trevas, Satanás. Mas aqui a palavra está dizendo o seguinte, esforça-te. Não é fácil se esforçar quando a gente vê um mundo de porteira aberta, oferecendo-se de tudo, fazendo aquele convite, vinde, vede, experimentai. O diabo ele é astuto. Ele conseguiu fazer no céu e conseguiu enganar uma terça parte de anjos. Imagine um mero mortal. Ele não vai ter muita dificuldade de poder querer enganar as pessoas. Se ele conseguiu enganar aqueles que eram santos, os anjos no céu, imagine aqui na terra. Mas a palavra de Jesus, esforça-te para entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta. A porta do mundo é a porta larga. É a porta escancarada aonde o diabo está e experimenta. O diabo está oferecendo os manjares dele de graça, as propagandas que parece tão atraente, tão atrativo, mas na verdade é como uma isca para pegar aquela pessoa. Assim como quando eu era mais jovem, eu armava arapuca e colocava a isca para pegar passarinho. Assim é o diabo. Ele é astuto. Não quer subestimar a astúcia do diabo. Ele enganou uma terça parte dos anjos. Imagine o ser humano que é fraco, que é falho. Então, meu irmão, esforça-te
tenha bom ânimo, resistir às tentações, resistir às paixões. Mas eu quero falar justamente em Lucas capítulo 15, versículo 11, que fala de um homem, de um pai, que tinha 2 filhos. Um deles disse, o mais moço, disse a seu pai, pai, da minha parte da fazenda que me pertence. A gente vê que o mais moço, ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele tinha um lar, ele tinha um aconchego, ele tinha uma cama, ele tinha tudo aquilo que um filho poderia ter. Ele tinha tudo aquilo que o pai poderia oferecer. Mas a gente vê que este jovem estava insatisfeito. Insatisfeito de estar na companhia dos seus pais. Insatisfeito de poder estar ali porque havia regra, com certeza, dentro daquela casa. E ele chega no seu pai e diz, pai, dai-me a parte que me pertence. E o pai repartiu por ele a parte que lhe pertence. E a Bíblia fala no versículo 13 que depois de poucos dias o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo uma vida dissolutamente. A gente tem visto muitos jovens que abandonam o seu lar, abandonam seus pais, abandonam o carinho, o conchego da sua família, porque eles querem decretar uma vida independência, porque eles acham que o seu pai está pegando o seu pé, porque eles acham que o seu pai é quadrado, que o seu pai é cafona, porque eles acham que eles querem viver a vida e querem viver uma vida dissoluta. Foi o caso deste jovem. Ele quis sair da sua casa para não viver na submissão dos seus pais e para viver uma vida pecaminosa, uma vida da porta larga, aonde ninguém iria interferir nas suas ações. Talvez ele poderia dizer, olha, eu posso fazer o que bem quiser, eu posso chegar o que eu quiser, e ninguém vai interferir, ninguém é dono de mim. A palavra de Deus nos fala, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Há caminhos, há decisões que as pessoas acham que estão fazendo naquele momento. Naquele momento pode ser viável, mas a longo prazo, será que essa decisão foi uma decisão sábia? Há caminho que para o homem parece perfeito. Tem muitos jovens que tomaram essas decisões achando que tomou uma decisão correta, uma decisão certa. E assim abandonou seu lar, abandonou sua casa para viver a vida que ele achava que devia viver. Uma vida dissoluta, de prostituição, uma vida de pecado, uma vida prosmíscua, uma vida independente, uma vida onde ninguém se mete, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Provérbios 16, versículo 25, também fala uma palavra interessante. Caminhos que parecem direito ao homem. Louvado seja Deus. Há caminhos que parece que é direito. Não, ele pensa, não, se eu fazer isto, eu estou fazendo a coisa certa. Mas o fim do seu caminho é a morte. Então você vê que o sábio Salomão, ele, um homem experiente, ele procura então dar instrução às pessoas sobre as suas decisões, porque as suas decisões vai definir, ou as nossas escolhas vai definir o nosso futuro. Quando olhamos justamente para Lucas capítulo 15, versículo 11, a gente vê a história deste jovem que
propôs no seu coração abandonar o seu lar, abandonar a sua casa para viver a vida que ele achava que deveria viver. Mas a questão é que o tempo passa, né? Favorável naquele momento. Mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois. Foi o que aconteceu. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É o que a gente tem visto hoje ao longo da vida. Quantas pessoas jovens que abandonaram o seu lar, que abandonaram sua casa e se entregou a uma vida dissoluta na bebida, na prostituição, no álcool, nas drogas e na fornicação, e estão vivendo hoje uma vida humilhante. Pessoas que perderam tudo, perderam a sua imagem, perderam a sua semelhança, perderam o afeto, perderam o carinho. Uma pessoa que está vivendo escrava do diabo, caiu na cilada de Satanás. Este jovem é um exemplo para os jovens do dia de hoje. É um exemplo para poder olhar e ver que se aconteceu com este jovem, muitos dizem, isso não vai acontecer comigo. Será que não? Que Deus queira que não. Mas quantas vidas a gente tem visto aí, abandonado, vivendo uma vida e mendigando, porque hoje falta emprego. Falta emprego para as pessoas, são 14 milhões só aqui no Brasil de pessoas desempregadas. Havendo gastado tudo, porque é assim, quando a pessoa está no mundo, ele está vivendo aquele momento, aquele prazer, aquele momento, ele não se preocupa com o dia do amanhã, o que pode acontecer. E a palavra de Deus fala que veio uma grande fome, uma grande crise bateu sobre aquela região. E o que aconteceu? Quando ele caiu em si, ele já não tinha mais a quem recorrer. Emprego não tinha. E também não tinha mais abrigo, não tinha mais amigo, não tinha mais parente e não tinha mais ninguém. Estava sozinho, abandonado e sem nada. E a palavra de Deus fala que este jovem, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. As palavras, ele começou a padecer fome e necessidade. Vivia mendigando na rua. Não tinha trabalho. O único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E mesmo assim ele não tinha nem o que comer. Ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, certamente a fome estava batendo. Mas o interessante é que este jovem ele aprendeu com suas próprias experiências que nunca se gospe no prato que come ou nunca despreza a correção dos seus pais. Mas ele aprendeu isso. Versículo 18, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser filho de teus trabalhadores. Ele tomou uma decisão, diante de toda aquela situação que ele estava vivendo, de ele tomar uma decisão certa, de voltar, de se humilhar, porque eu creio que agora ele já estava pronto, preparado para voltar. E ele viu que tudo aquilo que ele viveu era uma ilusão e foi enganado pelos seus falsos amigos, enganado pelos seus sentimentos, enganado pelas suas emoções, e agora o único caminho que ele tinha era o caminho de volta. Por quê? Porque agora ele sabia que a decisão que ele tinha tomado era uma decisão errada. Mas ainda houve uma chance para esse jovem. Ele reconheceu, ele caiu em si. A Bíblia fala que ele caiu em si e começou a lembrar dos momentos bons que ele teve quando ele estava na companhia do seu pai.
jornaleiro do meu pai, a abundância, a comida, a fartura, e eu estou aqui a perecer, fome. Ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão? Eu assim, mas eu te digo uma coisa, nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para se arrepender, para abandonar esse caminho, para abandonar a prática do erro e do pecado. Arrependa-se agora. Conheça a sua miserabilidade e volte para Jesus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Reconheça que não há outro caminho para você. O livro de Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos, os projetos que estão no coração do homem, mas o que vai prevalecer sempre será o propósito de Deus. Provérbios 16 diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Até quando você vai se deixar se enganar? Até quando você vai viver nessa vida prosmíscua, nessa vida de perdição, nessa vida de derrotado? Diabo, o mundo tirando tudo, porque o que você trabalha, o diabo vai lá e rouba, isso é ser escravo do diabo, e a pessoa não consegue adquirir nada, 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 nada. Ele trabalha para sustentar o seu vício, para sustentar a sua vaidade, para sustentar o seu orgulho e a sua soberba. Volte para Jesus. Caia em si. Volte. O Pai está de braços abertos, dizendo, vinde, meu filho. Vinde à casa do Pai. Jesus, Ele está convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, subcarregados. Ele quer aliviar esta dor, essa tristeza, esse sentimento de tristeza que está em seu coração, que talvez você procura preencher no álcool, na bebida, no adultério, na prostituição, no jogo, na mentira e tantas coisas. Encher a lacuna do seu coração. Ele te convida a você, disse, vinde hoje, arrependa-te, converta ao Senhor, volte para Jesus. Ele te convida a você, Ele está te convidando. Vinde, comprai, comei, bebei, sem gastar um centavo. Ele dará vida eterna. João 10, 10, parte B. Jesus tem vida para dar vida em abundância. Não seja como esse filho pródigo, esse filho que achava que ele poderia fazer melhor, porque vivendo uma vida dissoluta, ele não queria viver sobre a repreensão, sobre a exortação. Ele aprendeu a lição. Volte enquanto há tempo. Jesus está te esperando. Forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, que esta palavra possa encontrar repouso no coração dessa pessoa que está ouvindo. E que esta pessoa possa sentir força para voltar e abandonar as práticas mundanas. E deixar de ser escravo do diabo. Abre os seus olhos, abre o seu entendimento, Senhor. E livra ele de toda a armadilha que o diabo armou contra a vida dele ou dela. Assim nós oramos, ó Pai, para que o Senhor seja desfeito toda a obra do diabo na vida desta pessoa, aonde quer que se encontre, que levanta força para voltar. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Deus te abençoe, forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus. Lembra-se, o Pai está te esperando.